Olá, pessoal! Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos sobre a leitura das normas de serviço dos cartórios extrajudiciais do Estado de São Paulo. Iniciaremos aqui no capítulo 13 da função correcional, das disposições gerais, dos livros e classificadores obrigatórios e dos emolumentos, custas e despesas das unidades dos serviços notariais e de registro. Vamos lá. Seção 1 da função correcional. Item 1. A função correcional consiste na fiscalização dos serviços notariais e de registro, sendo exercida em todo o Estado pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites de suas atribuições pelos juízes de direito. Item 2. A fiscalização será exercida de ofício ou mediante representação de qualquer interessado para a observância da continuidade, celeridade, qualidade, eficiência, regularidade e urbanidade na prestação dos serviços notariais e de registro, assegurados o acesso direto ao notário ou registrador pelo usuário e o atendimento específico das pessoas consideradas por lei vulneráveis ou hipossuficientes. Item 3. O exercício da função correcional será permanente, por meio de correições ordinárias ou extraordinárias, gerais ou parciais, ou ainda por visitas. Item 3.1. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Item 3.2. A correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, realizável a qualquer momento, podendo ser geral ou parcial, conforme abranja todos os serviços notariais e de registro da comarca ou apenas alguns. Item 3.3. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, a verificação de saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados. Item 4. O juiz corregedor permanente deverá, uma vez por ano, efetuar a correição ordinária em todos os serviços notariais e de registro sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio, o qual poderá, a qualquer momento, ser solicitado pela Corregedoria-Geral da Justiça. Item 4.1. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria-Geral da Justiça e, dentro do prazo determinado em comunicado a ser publicado anualmente, encaminhará ata via sistema de envio de atas de correição à Corregedoria-Geral da Justiça. Item 4.2. Na comarca da capital, o termo padrão de correição previsto no subitem 4.1 deverá ser adotado em no mínimo 2 correições, facultado o uso, nas demais unidades, de termo especial elaborado e aprovado pela Corregedoria-Geral da Justiça. Item 5. A visita correcional dependerá de edital ou de qualquer outra providência, dela lançando-se sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações do juiz corregedor permanente, se houver. Item 5.1. Cópia desse termo será encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça no prazo de 30 dias da visita correcional, observado o modelo disponibilizado quando houver. Item 6. Para os trabalhos de correição e visita, ficarão à disposição da autoridade judicial os notários e registradores, assim como os oficiais de justiça da comarca.
Item 6.1. Poderá a autoridade judicial, se necessário para os trabalhos, requisitar força policial. Item 7. Salvo na comarca da capital, o magistrado, ao assumir a vara de que seja titular, fará em 30 dias visita correcional em todas as serventias notariais e de registro sob sua corregedoria permanente, verificando a regularidade de seu funcionamento. Item 8. Haverá em cada unidade do serviço notarial e de registro um livro de visitas e correições, no qual serão lavrados os respectivos termos. Item 9. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão, salvo quando solicitados pelo corregedor permanente ou pela Corregedoria Geral da Justiça, permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. 9.1. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e autorização do juízo competente. Item 10. A Corregedoria Permanente dos Serviços Notariais e de Registro caberá aos juízes a que o Código Judiciário do Estado, as leis de organização judiciária e os provimentos cometerem essa atribuição. Item 11. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá alterar a escala de corregedores permanentes nas comarcas com mais de uma vara. Item 11.1. Salvo no caso de interesse público, as designações modificativas serão feitas no mês de dezembro, prevalecendo as do ano imediatamente anterior, quando não efetuadas. Item 12. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, de ofício ou mediante provocação, rever as decisões proferidas no âmbito das corregedorias permanentes. Seção 2 das Disposições Gerais. Item 13. Respeitadas as particularidades de cada serviço, as disposições previstas no tomo 2 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça aplicam-se a todos os notários e registradores, bem como, no que couber, aos responsáveis pela serventia. Item 13.1. Contam-se em dias corridos todos os prazos relativos à prática de atos registrários e notariais, quer de direito material, quer de direito processual, aí incluídas, exemplificativamente, as retificações em geral, a intimação de devedores fiduciantes, o registro de bem de família, a uso capião extrajudicial, as dúvidas e os procedimentos verificatórios. Item 14. Os notários e registradores disponibilizarão a adequada e suficiente prestação do serviço público notarial ou de registro, mantendo instalações, equipamentos, meios e procedimentos de trabalho dimensionados ao bom atendimento, bem como número suficiente de prepostos. Item 14.1. Observadas as peculiaridades locais, ao juiz corregedor permanente caberá a verificação dos padrões necessários ao atendimento deste item, em especial quanto a linha A. Local, condições de segurança, conforto e higiene da sede da unidade do serviço notarial ou de registro. B. Número mínimo de prepostos. C. Adequação de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, fixando prazo para regularização, se for o caso. D. Adequação e segurança de softwares, sistemas de cópias de segurança e de recuperação de dados eletrônicos, bem como de procedimentos de trabalho adotados, fixando, se for o caso, prazo para a regularização ou a implantação. E. Existência de computador conectado à internet e de endereço eletrônico da unidade para a correspondência por e-mail. F. Eficiência dos módulos de correição eletrônica
e de geração de relatórios pelo sistema informatizado para fins de fiscalização em relação aos livros, índices e classificadores escriturados, gravados e arquivados em meio digital, na forma regulamentada pela Corregedoria Geral da Justiça. G. Fácil acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, mediante a existência de local para atendimento no andar térreo, cujo acesso não contenha degraus ou, caso haja, disponha de rampa, ainda que removível, rebaixamento da altura de parte do balcão ou guichê para a comodidade do usuário em cadeira de rodas, destinação de pelo menos uma vaga devidamente sinalizada com símbolo característico na cor azul, naquelas serventias que dispuserem de estacionamento para os veículos dos seus usuários, e finalmente um banheiro adequado ao acesso e uso por tais cidadãos. Item 14.2. Constatado o não atendimento de qualquer dos requisitos acima ou de qualquer outro necessário para que os fins indicados neste item sejam alcançados, o juiz corregedor permanente os fixará e os aprovará em portaria específica. Item 14.3. Os notários e registradores, sob pena de responsabilidade, promoverão até o último dia útil do mês subsequente as atualizações das informações do portal do extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça. As informações do portal Justiça Aberta deverão ser prestadas no prazo fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Item 14.4. É vedada a incineração dos documentos em papel que deverão ser destinados à reciclagem mediante coleta seletiva ou doação para associações de catadores de papel ou entidades sem fins lucrativos. Item 15. Sempre que o juiz corregedor permanente realizar visita correcional ou correição anual, verificará se as determinações constantes do subitem 14.1 estão atendidas, consignando no termo o que for necessário para o seu cumprimento ou aprimoramento. Item 15.1. Cópia da portaria do subitem 14.2, quando editada, será remetida à Corregedoria Geral da Justiça. Item 15.2. Igual procedimento será adotado pelo juiz corregedor permanente quando a serventia extrajudicial mudar de endereço. Item 15.3. A mudança de endereço da serventia extrajudicial depende de prévia autorização do juiz corregedor permanente, cuja decisão levará em conta especialmente o disposto no item 14 e subitem 14.1. Item 16. Havendo senha restritiva de acesso para qualquer livro, índice ou classificador em meio digital do serviço notarial ou de registro, será obrigatória a previsão de senha específica de correição, que dê acesso a todas as informações e módulos do sistema, a qual os notários e registradores deverão informar somente ao juiz corregedor permanente quando implantada ou alterada, podendo a qualquer momento ser solicitada pela Corregedoria Geral da Justiça. Item 17. Os notários e registradores deverão adotar na informatização das serventias soluções tecnológicas atualizadas e em uso, devendo evitar linguagens de programação e gerenciadores de bancos em desuso ou descontinuados e que criptografem dados ou imagens. Quando solicitados, apresentarão ao juiz corregedor permanente ou ao Corregedor Geral da Justiça os códigos-fontes e demais documentações dos softwares desenvolvidos na própria serventia. 17.1. Para softwares desenvolvidos por empresas especializadas, os notários e registradores, quando solicitados, deverão apresentar: a linha A, formatos e especificações técnicas da composição dos bancos de dados e arquivos de informações acumuladas. A linha B, garantia contratual da perenidade das informações processadas e da portabilidade delas na eventualidade da interrupção do contrato.
A linha C, garantia contratual acerca da disponibilidade de acesso aos códigos-fontes, sempre que necessários para os fins correcionais. Item 17.2. Serão observados em cada unidade os padrões mínimos de tecnologia da informação para a segurança, integridade e disponibilidade de dados para a continuidade da atividade pelos serviços extrajudiciais definidos em ato normativo da Corregedoria Nacional de Justiça. Item 18. O Corregedor-Geral da Justiça poderá a qualquer tempo rever os padrões fixados pelo Corregedor Permanente, sem prejuízo da fixação de padrões mínimos necessários à integração de sistemas computacionais. 19. Os notários e registradores arquivarão as amostras dos modelos dos carimbos, chancelas ou autenticações mecânicas utilizados nas unidades de serviços, bem como amostras das inclusões ou alterações desses modelos quando ocorrer. Item 20. Serão aproveitados a frente e o verso dos papéis utilizados para a escrituração dos atos, certidões e traslados. Item 20.1. Fica a critério do tabelião a utilização do verso dos papéis de escrituração, inclusive para o início dos atos notariais. Na página não utilizada será apostada a expressão em branco. Item 20.2. Os papéis referidos neste item terão fundo inteiramente branco, salvo disposição expressa legal ou normativa em contrário ou quando adotados padrões de segurança. Item 21. As certidões, quando fornecidas em papel, serão expedidas mediante escrita que permita a sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente. Item 21.1. As certidões fornecidas em meio digital deverão atender aos padrões de segurança, conforme disciplina específica, e permitir a verificação de sua autoria, data e integridade. Item 22. É vedado o uso de borracha, detergente ou raspagem por qualquer meio, mecânico ou químico. Item 23. Na escrituração dos atos, é vedada a utilização de rasuras e entrelinhas. Item 24. As assinaturas deverão ser apostas logo após a lavratura do ato, não se admitindo espaços em branco. Item 24.1. Os espaços não aproveitados serão inutilizados com traços horizontais ou com uma sequência de traços e pontos. Item 25. Os atos deverão ser escriturados e assinados com tinta preta ou azul, indelével, com expressa identificação dos subscritores nos moldes do item 26. Item 25.1. No caso de assinatura digital, observar-se-ão os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP. Item 26. As assinaturas constantes dos termos são aquelas usuais às partes, devendo os notários e registradores, por cautela e para facilitar a identificação futura, fazer constar, junto a elas, os nomes por inteiro exarados em letra de forma ou pelo mesmo meio de impressão do termo. Item 26.1. Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a autenticidade de firma constante de documento público ou particular, eles deverão, sob pena de responsabilidade, exigir o seu reconhecimento, valendo aquele feito pelo escrivão diretor do processo nos documentos judiciais. Item 27. Não se permitirá que as partes assinem livros em branco, total ou parcialmente, ou em confiança. 28. Se alguém não puder ou não souber assinar, uma pessoa capaz e a seu rogo o fará, devendo os notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. Item 28.1. As impressões digitais serão colhidas mediante emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de carimbo. Item 28.2. Se o notário ou registrador verificar que a pessoa assina mal, demonstrando não saber ler ou escrever, recomendará a utilização da impressão datiloscópica. Item 28.3. Em torno de cada impressão deverá ser escrito o nome do identificado. Item 29.
Ao expedir certidões ou traslados, o notário e o registrador darão a sua fé pública do que constar ou não dos livros ou papéis a seu cargo, consignando o número e a página do livro onde se encontra o assento. Item 30. Os notários e registradores lavrarão certidões do que lhes for requerido e fornecerão às partes as informações solicitadas, salvo disposição legal ou normativa expressa em sentido contrário. Item 30.1. As informações poderão ser prestadas independentemente da expedição de certidão, quando assim for solicitado, observados os emolumentos incidentes. Item 31. As informações poderão ser pessoais, computadorizadas, por via eletrônica ou por sistema de telecomunicações. Item 32. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo notário ou registrador, independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro do assento ou o documento arquivado, bem como a data de sua expedição e o termo final do período abrangido pela pesquisa. Item 32.1. As certidões do Registro Civil de Pessoas Naturais mencionarão sempre a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas, e no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscritos ou datilografados. Item 32.2. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvadas as hipóteses legais que proíbem a publicação da alteração, tais como as dispostas nos artigos 45 e 95 da Lei de Registros Públicos. Item 32.3. A alteração a que se refere este item deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Item 33. É obrigatório o fornecimento de protocolo do requerimento de certidão, do qual deverão constar a data da protocolização e a prevista para a entrega, que não pode ser retardada por mais de 5 dias. Item 33.1. O oficial deverá fornecer aos interessados nota de entrega, logo que receber pedido de certidão. Item 34. Nos serviços de que são titulares, o notário e o registrador não poderão funcionar nos atos em que figurem como parte, procurador ou representante legal, nem praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse, de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. O item 34.1. O ato incumbirá ao substituto legal do titular da delegação quando este ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, for o interessado. Item 35. Cada serventia notarial ou de registro funcionará em um só local, sendo vedada a instalação de sucursal. Item 35.1. A unidade interligada que conecta estabelecimento de saúde aos serviços de registro civil não é considerada sucursal, pois relaciona-se com diversos cartórios. Item 35.2. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Item 35.3. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado.